Padrões bíblicos para o casamento. Segundo a Bíblia, o casamento é uma aliança de amor e compromisso vitalício entre um homem e uma mulher, para companheirismo e ajuda mútua, bem como a formação de uma nova família, tendo os padrões que nós vamos ver nos próximos estudos. Sobre ser um compromisso vitalício entre um homem e uma mulher, quando a gente lê em Gênesis 2, 24, a gente lê: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. E se ser uma carne, está falando de uma união vital, intensa, onde ele deixou a família original, apegou-se à sua mulher, formando com ela uma nova família, um novo organismo. Quando diz uma só carne, a gente tem uma conexão, uma aliança, uma junção de duas pessoas em um organismo só. Não que eles se fundem como indivíduos, mas a unidade por eles formada é como se fosse um organismo só. Tal é a natureza desta união. E, portanto, ela tem esse caráter vitalício, que de duas pessoas são uma só carne, como se fosse somente um organismo. O propósito dele, dessa aliança de amor e compromisso vitalício entre um homem e uma mulher, é o companheirismo e a ajuda mútua. Isso a gente vê em Gênesis 2,18. O motivo para a instituição do casamento, em primeiro lugar, é o companheirismo e a ajuda mútua, que diz no 12,18. Não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Então, para que não haja solidão e para que haja ajuda entre os cônjuges. Interessante que Gênesis 2, ele, cronologicamente, essa história aqui, de como Deus criou Eva, ela é antes de Gênesis 1, quando ele cria o ser humano. Porque Gênesis 1, 28 fala de quando Deus criou os dois. Os dois já estavam criados. Gênesis 1, quando ele criou o ser humano, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 27. E no 28, Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui, essa palavra de Deus ao ser humano é depois que ele já tinha criado a mulher. No capítulo 2 ele recapitula essa parte aqui, explicando como Deus criou a mulher. Então, aquele motivo lá de Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira idônea para ele. Aquele motivo de companheirismo e ajuda mútua antecede esse motivo aqui do versículo 28, de se frutificar e multiplicar, encher a terra e sujeitar. Em termos de prioridade do objetivo do casamento, o principal é aquele de Gênesis 2,18, acima deste de Gênesis 1,28, de perpetuar a espécie e multiplicar a raça humana, e por meio da instituição da sociedade, que é formada de famílias, sujeitar a terra, governar o mundo para Deus. Antes disso aqui está o Gênesis 2,18,
Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Farei uma companheira que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Também tem o objetivo de formar uma nova família. Esse propósito de que se forme uma nova família por meio daquele casamento está implícito no Gênesis 2:24. Porque ele deixa o pai e a mãe e ao encontrar a sua mulher, ele formou uma nova unidade, porque ele saiu da unidade original. Na família onde ele estava, o seu pai e a sua mãe o geraram e geraram seus irmãos. E aí ele sai dessa família para encontrar a sua esposa e com ela continuar gerando outros filhos. Esses filhos vão gerar novas famílias. Esse é o padrão de Deus para o casamento. Que ele seja o formador de novas famílias, como um dos seus objetivos principais. Sobre os demais padrões, a gente pode ver alguns aqui. Eu separei 11 padrões bíblicos para o casamento, além desses objetivos principais: companheirismo, ajuda mútua e formação de uma nova família. Em primeiro lugar, o casal formado não pode estar em uma categoria que Deus tenha proibido na sua palavra. Por exemplo, relações incestuosas ou homossexuais. Qualquer tipo de relação que Deus proibiu na palavra sai do padrão bíblico do casamento. O texto onde tem isso mais detalhado é Levítico 18. Aqui a gente vê que não pode ser um parente próximo. Né? Todas as leis do incesto estão aqui em Levítico 18. Não pode ser um parente próximo. Não pode ser entre pai e mãe em relação aos seus filhos. Filho com o pai, filho com a mãe, filha com o pai, filha com a mãe. Não pode ser com a madrasta, não pode ser nem com meia irmã, e etc. Neto, vai citando aqui, Levítico 18, vários tipos de uniões proibidas. Então, o casamento, conforme a Bíblia, ele tem que respeitar essas proibições aqui de união. São várias leis de incesto aqui em Levítico 18. E juntamente com isso tem as proibições das relações homossexuais, Levítico 18, 22, e de relações com outras espécies de animais, Levítico 18, 23. Essa lei de Levítico 18, principalmente, né, que fica mais concentrada nesse capítulo, ela é confirmada no Novo Testamento, lá em Atos 15, quando na decisão do Concílio de Jerusalém, nessa decisão eles citaram como coisas da lei que os gentios ainda deviam guardar o se abster da fornicação. Ora, fornicação é uma palavra que no original está como porneia, significa todo tipo de imoralidade sexual, qualquer desvio do padrão sexual criado por Deus. E então, onde na lei do Antigo Testamento estiver explicando o que é um desvio, o que é uma imoralidade sexual, essa lei vale para os cristãos, mesmo os cristãos gentios. Essa foi a decisão do Concílio de Jerusalém, em Atos 15.
onde de toda a lei, umas pequenas partes é que os gentios precisavam estudar, somente essas partes que foram citadas aqui em Atos 15 e 29 e deviam praticar. Porque para todas as outras áreas da vida, os ensinos de Jesus e dos apóstolos são suficientes. Agora, por exemplo, em termos de especificar o que é uma imoralidade sexual, é em Levítico 18, que nós abrimos lá, por exemplo, que está detalhado quais são as relações proibidas. Que não pode o pai com filha, não pode o filho com a mãe, não pode irmão com irmã, irmão com meio-irmã, não pode com tio, com tia, com sogra, com nora, com cunhada, etc. Mas também, além dessa abrangência aqui da palavra fornicação em geral, conforme a lei do Antigo Testamento, no próprio Novo Testamento tem como a gente mostrar o padrão de Deus para a relação sexual entre seres humanos. Está em 1 Coríntios 7, versículo 2. Começando assim no versículo 1, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte, a mulher ao marido. Então, para que não haja fornicação, para que não haja imoralidade sexual, cada homem tem que ter a sua esposa, cada esposa tem que ter o seu marido. Ao colocar esta solução para evitar a imoralidade sexual, ele já estabeleceu qual é o padrão. Já, ao dizer o que é o certo, ele já excluiu tudo que for diferente. Então excluiu aqui, quando fala em 1 7:2 que cada homem tem que ter a sua esposa e cada mulher tem que ter o seu marido, excluiu novamente as práticas homossexuais. Excluiu, obviamente, né, a prática de zoofilia. E excluiu também toda a promiscuidade, relações sexuais sem casamento, fora do casamento, antes do casamento. Excluiu também a poligamia, que é nesse assunto onde o Novo Testamento vai além do que ia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento permitia a poligamia, mas aqui em 1 Coríntios 7:2 acaba a possibilidade de poligamia, porque o indivíduo ele tem a sua esposa e a mulher tem o seu marido. Então, cada um tem o seu, então não existe compartilhamento de esposa nem compartilhamento de maridos. Esse é o padrão da união, de quem pode se unir em casamento. Se o casamento acontece entre pessoas que estão fora desses padrões bíblicos, já está sendo reprovado, conforme a Bíblia. A gente prossegue sobre outras restrições para quem pode se casar. Ela se refere ao estado civil anterior. Eu já ser casado, conforme a Bíblia, no Novo Testamento, me impede de ter um novo casamento. O casamento era para ser um só, a vida inteira. E se for divorciado também, estou impedido pela Bíblia de ter um novo casamento. A Bíblia proíbe, está fora do seu padrão. Poligamia também é aprovada, conforme nós já mostramos. 1 Coríntios 7:2. Sobre aqui o quem pode casar, então são os solteiros e os viúvos. O solteiro, obviamente, pode se casar, quem ainda não casou pode casar. Pelo ideal da Bíblia seria só uma vez a vida toda. Mas o viúvo, aquele que foi casado e o seu cônjuge faleceu, ele pode casar se ele quiser. Sim. Então os textos são esses aqui, Marcos 10,
Marcos 10, no versículo 8, diz: E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele, Jesus, lhes disse: Qualquer que deixar sua mulher e casar com outro, adultera contra ela. Se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Esses versículos aqui, Marcos 10, os versículos 11 e 12, eles realmente fecham a questão da posição bíblica contra um segundo casamento, daqueles que se divorciaram, que se separaram. A opção é ficar sozinho ou se reconciliar com o antigo cônjuge, que é o que diz 1 Coríntios 7. Versículo 10. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Que o marido não deixe a mulher. E é isso, a restrição é essa mesmo, contra o segundo casamento. Aqueles que casam novamente, antes do falecimento do primeiro cônjuge, estão se apartando do padrão bíblico, estão fora do ideal bíblico de casamento. A poligamia a gente já viu 1 Coríntios 7:2, onde fala que cada um tem que ter a sua, mas a gente pode citar também o Tito 1:6, por exemplo, onde ao informar qual seria o requisito para alguém ser pastor, ele está nos informando como o ideal cristão é o ter somente uma esposa durante toda a sua vida. Tito 1:6, aquele que for marido de uma mulher. Né? O que acontece é que quando entrou o Novo Testamento, ainda havia o costume de poligamia. E poderia existir uma pessoa que se converteu já tendo sido casado, já estava em relacionamento polígamo, já tinha duas esposas. Sobre essas pessoas, esse fato não impediu elas de se tornarem cristãos, mas impedia elas de ascenderem, de serem selecionados para um cargo, um ministério mais concentrado na pregação da palavra, que é o de pastor, para o qual o Tito está dando os requisitos aqui. Então, marido de uma mulher. E aqui, pelo que a gente acabou de ver lá em Marcos 10, o ensinamento do próprio Jesus, aqui vai ser não só esse impedimento da poligamia, né, mas também o impedimento de que um homem que casou pela segunda vez venha estar exercendo o ministério pastoral. No sentido daquele que se divorcia e casa com outra pessoa e o primeiro cônjuge ainda esteja vivo. Em terceiro lugar, como padrão bíblico para o casamento, nós temos terem ambos, tanto o marido quanto a mulher, tanto o noivo quanto a noiva, maturidade e independência suficientes em todas as áreas, física, emocional, social e financeira, para formar uma nova família. A gente repara em Gênesis 2:24 que o movimento para iniciar um novo casamento é a pessoa deixar a sua família inicial, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Agora, isso aqui, deixar o pai e a mãe, significa exatamente ele ter atingido a maturidade suficiente para formar uma nova família. Ele não pode ser dependente emocionalmente, intelectualmente, fisicamente e economicamente.
Ele tem que já ter condições de sustentar a si mesmo e sustentar as pessoas que vão se agregar a ele na nova família. Então aqui tem um período de tempo entre o nascimento da pessoa e o seu desenvolvimento, em que ele vai aprendendo tudo que é necessário para viver, para cuidar de si mesmo, para cuidar de outras pessoas, para cuidar de uma casa, tudo que é necessário para gerenciar uma família, para estar liderando um grupo de pessoas. Tudo isso é necessário ele aprender antes dele deixar o seu pai e a sua mãe e assim poder casar. Não é adequado uma pessoa casar e continuar com qualquer tipo de dependência do pai ou da mãe, seja dependência financeira, dependência emocional, dependência intelectual. Claro que o recém-casado ele pode pedir conselhos, mas ele não pode ser em nenhuma forma dependente. Outro texto que fala sobre isso, sobre a necessária maturidade, né? Necessário crescimento da pessoa para ele poder formar uma nova família e poder casar. A gente lê em 1 Coríntios 7, 36. Quando ele falando sobre quando pode ser dada uma mulher em casamento, ele cita essa questão da maturidade. Quem julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o que quiser, não peca, casa em si. Quando fala isso aqui, se tiver passado a flor da idade, ou seja, existe uma idade mínima, um amadurecimento mínimo para a pessoa estar se casando e formando uma nova família. É o que demonstra esse texto aqui, 1 Coríntios 7, 36. Também é dito sobre isso em Provérbios 24 e 27. Onde vai falar da independência financeira. Prepara de fora a tua obra, aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Provérbios 24 e 27 está falando aqui sobre uma ordem de coisas. Primeira pessoa, ela adquire uma renda, primeiro adquire uma profissão, adquire uma forma de sustento, e então, depois disso, é que ele vai edificar a sua casa. Ou seja, buscar formar a sua nova família. Não só literalmente, né, tendo lugar para morar, mas buscar a pessoa com quem ele vai estar se unindo em casamento. Primeiro ele tem que buscar, no momento da sua juventude, ele tem que se dedicar a conseguir o seu sustento, a ter uma maneira de sustentar a si e a sua família. Aí depois disso, uma ordem cronológica, e depois é que ele vai edificar a sua própria casa.